Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Acabamos de chegar da igreja, estamos aqui para gravar mais um vídeo da nossa leitura bíblica anual. Hoje estaremos lendo os capítulos 27, 28 e 29 do livro de Números. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então. Números capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai? Moisés levou a causa perante o Senhor e disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes dará possessão e herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, a Abarim, e vê a terra que eu dei aos filhos de Israel. E tende visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi também o teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá e Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o segundo juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com eles, e também toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe pôs as mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Agora, capítulo de número 28. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: Da minha oferta, do meu manjar e das minhas ofertas queimadas do aroma agradável, tereis cuidado para trazer ao seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia: 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro do santuário, e oferecerás libação de bebida forte ao Senhor. E outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como oferta de manjares da manhã com a sua libação, e trarás em oferta queimada aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de 1 éfa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares e sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito,
3/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro, e 1/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro, é holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um rimo de vinho para um novilho, e a terça parte de um rimo para um carneiro, e a quarta parte de um rimo para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo como uma libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresenteis a oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão sem defeito. E sua oferta de manjares será de flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10 e um bode para a oferta do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, oferecereis a cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, além do holocausto contínuo que se oferecerá, isto é, com sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes a oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto um aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para um novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los-ei, além do holocausto contínuo, da oferta de manjares, da sua libação, ser-vos-ei sem defeito. Ok? Agora nós vamos para os capítulo 28, né? No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, de uma oferta de manjares, do holocausto contínuo, como oferta de manjares, como libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Continuando, no dia 10 do 7º mês, trareis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3/10 de uma efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a oferta do pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo da oferta de manjares para as libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa do Senhor por holocausto, uma oferta queimada, um aroma agradável ao Senhor. Oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, serão sem defeito. Pela oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E também um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e libações, um novilho, um carneiro para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta de pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de manjares e sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem defeito, como oferta de manjares e libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado,
além do holocausto contínuo e sua oferta de manjar e libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para a oferta do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de manjares, libações para os novilhos e para os carneiros, cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para a oferta do pecado, além de holocausto contínuo e sua oferta de manjares e sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de manjar e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para a oferta do pecado, além de holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para uma oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a oferta de manjares e libação. E no oitavo dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, por holocausto, em oferta queimada, aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e também para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Um bode para a expiação do pecado, além de holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. Essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos e as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Então, meus irmãos, no capítulo 27, a gente vai ver aqui Deus, o próprio Deus, falando que Moisés iria ver a terra, mas ele iria morrer, e para impor a mão sobre Josué e ordená-lo como seu sucessor. E nos capítulos 28 e 29, nós vemos aqui, né, uma diversificada de ofertas. Mas, enfim, essas ofertas tinham como principal a questão expiatória, né? Veja que usa muito o termo cordeiro sem defeito. Isso aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, Santo e Imaculado, que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.